Tem vários itãs. Por que Exu é o senhor dessa pedra, reina sobre esse ocultar? Mas ela é uma pedra de transformação. E por conta dessa pedra que Exu foi alcançado por Umilá, que cuidou dele e que deu a ele toda uma condição de ser Exu, que significa aquele que dá um movimento, aquele que faz as coisas acontecerem. Sete encruzilhadas, vem trazendo seu axé, sua faca amolada, vai limpando filhos de fé. Com ele não tem demanda, tem magia, tem mistério, na subida da ladeira e no portão do cemitério. Com ele não tem demanda, tem magia, tem mistério, na subida da ladeira e no portão do cemitério. Sete encruzilhada, ele é sete encruzilhada, ele é sete encruzilhada, sem Exu não se faz nada. Laroie, Exu, laroie. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que cada um está nos vendo, nos assistindo. Eu sou Damiana Bregalda, sou artista, antropóloga e tenho desenvolvido o projeto Floema, que é uma pesquisa artística antropológica, desde 2020, quando ele veio no formato de livro de artista, e em 2021 ele foi contemplado com o Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura para a realização da exposição de Floema. A exposição está acontecendo no Espaço Cultural Armazém Coletivo Elza, no Sambaqui, até o dia 30 de maio de 2022, então fica desde já o convite para visitar essa exposição, que ainda tem uns dias pela frente. A curadoria de Juliana Crispi, que está aqui presente, e na exposição tem uma série de trabalhos em vídeo, fotografia, alguns objetos instalativos e 2 trabalhos sonoros. E a gente está aqui hoje para fazer uma roda de conversa sobre o percurso de Floema, que é um percurso colaborativo, que muitas pessoas estão envolvidas, e a gente tem presente Juliana Crispi, que é a curadora da exposição, Adriana Moreira Queretumirim, Yashodan Abiyala, Bolonã e Tiago, e essas pessoas fizeram parte dos trabalhos sonoros de Floema, que é Paraí, Caminhos de Nomes e Águas, e Pedra de Vulcão, Pedra de Transformação. Então, a gente vai compartilhar um pouco hoje como foi o processo de pesquisa e de colaboração para esses 2 trabalhos sonoros. Antes, eu queria dizer que Floema, então, é uma pesquisa que tem uma metodologia ancorada em vínculos e trânsitos afetivos, pessoais e em temporalidades diversas. O projeto nasceu da colaboração entre mulheres e destas com as plantas, mas depois foi se estendendo na relação com as águas, com as terras, com as pedras, e com tantas outras pessoas e seres que moveram junto dessa água que corre dentro da planta, que eu chamo que Floema é rio dentro da planta. E nesses processos de trânsitos, muitos territórios também foram acionados. É uma pesquisa que nasce, sobretudo na relação entre Florianópolis, onde eu começo ela, e Paraí, que é a cidade onde eu cresci. Mas, à medida que as pessoas foram colaborando, entrando no processo, elas trazem consigo seus territórios também. Então, a gente tem a aldeia de Guaporã,
no processo, território de Mãe Preta, em Triunfo, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sonoridades lá do Rio de Janeiro também, que a Ana Emerick trouxe sensivelmente no processo, territórios do Pará, que a gente acionou, de onde a trouxe suas falas, mas também Carajás foi trazido num dos processos sonoros. E nas narrativas também são acionados os territórios do Senegal, da Índia, e com eles uma série e uma profusão de seres que estão presentes nesse processo coletivo que é Floema. E eu gostaria de nomear, então, algumas dessas pessoas que estão muito próximas dos trabalhos que estão apresentados na exposição. Então, agradeço muito a Adriana Queretumirim, Ana Emerick, Andreas Osterman, Bolonan, Cássio Aranovic, Clotilde Bregalda, Juliana Crispi, Letícia Bregalda, Lorena Galleri, Santiago Oliveira, Samuel Tomasienich, Silvio Bregalda, Tereza Barbosa, Tiago Fischer e Ashodan Abiayala, e as águas, terras, pedras e plantas que tiveram muito presentes no processo. E eu queria compartilhar também da alegria que foi a abertura da exposição e da sensação que me tomou naquele dia e que tem me tomado durante todo o processo, que eu consegui sintetizar como uma sensação de multidão, de ter muitas pessoas e muitos seres juntos nesse processo. E que é difícil nomear, e a nomeação também é um dos temas de Floema, que nasce a partir da pesquisa do meu nome, que é Damiana, é o nome de uma planta, e dos aprendizados com as pessoas Guarani também, que a Adriana tem sido muito presente, sobre a importância do nome, né? E tem sido difícil nomear todas as pessoas e todos os seres que têm atravessado o processo. Então, eu gostaria de propor que a gente fizesse um pequeno exercício, ou um exercício de pequena multidão, como eu tenho chamado, de Floema, e convidar para que cada uma das pessoas aqui presentes trouxessem nomes de pessoas ou de outros seres que, durante as conversas, tiveram presentes. Então, que a gente fale junto esses nomes de modo a presentificar esses seres que compõem essa multidão de Floema. Pai, mãe, vó Luísa, Líbera, vô João, vô José, Nona Tia Neca, Tia Minha, Tia Paquiá, Olívia, e ele, a idade do céu, Muriqui, Lucas, Thaís, Giga, Floema, Henrique, Débora, Elisa, imagem, Quilombola, Morada da Paz, povoada, lua, todos mais que tiveram presentes na abertura dessa poesia, exposição. Quilombo de Araújo, pacto, nosso Pai Panchuma, Exu, Videiros, do Sete Caminhos, do Centro Vermelho, da importante, Águas, paisagem, Terras, fio da terra, basal, céu, Pai, Gralhas Azuis, todas as Araucárias, todas as árvores que dão movimento, quilombo de mim. Agradeço muito a todas as presenças. Ju Crispi, Yashodan Abiayala, Bolonan, Tiago,
Adriana, que estão aqui hoje. Obrigada pela presença e pelas presenças que vocês trazem consigo. Eu vou passar, então, a palavra agora, vou conduzir a conversa, trazendo uma questão para cada uma das pessoas aqui presentes. E vou começar pela Ju Crispi, que é curadora da exposição. Eu conheci a Ju recentemente, quando eu fiz contato com ela para convidá-la para integrar o projeto, e fazem 2 anos já, eu já queria ter apresentado esse projeto para esse edital em 2019, então eu estou com o telefone da Ju salvo no meu telefone desde 2 anos atrás, e eu acho que esse desejo de ponte e de comunicação que só se efetivou agora, maturou algumas coisas e talvez explique que a gente já estava em contato antes, porque uma das coisas que eu queria compartilhar é como a presença da Ju me tomava de assombro, às vezes, com as proposições que ela trazia, com o texto que ela trouxe também, e eu fiquei me perguntando como que é possível uma leitura tão próxima e uma transposição tão certeira para o espaço expositivo com tão pouco tempo que a gente se conhece. E aí eu estou desconfiada que tem alguma magia nesse fazer de Ju, assim, porque foi realmente impressionante, assim, a leitura sensível que ela fez do trabalho, tudo que ela propunha e que dialogava tanto, e como pode isso? Então, a minha pergunta para a Ju é se ela poderia compartilhar um pouquinho sobre a tua presença em Floema, mas também sobre o teu jeito de fazer curadoria com tanto zelo, que magia é essa, assim, que você se aproxima tanto e que você entra na dança. Ela faz um texto que ela disse, eu busquei fazer um texto que dialogasse com o teu próprio texto, com a tua própria poética, e isso é incrível, assim, essa capacidade de dançar com o próprio trabalho e de entrar, assim, de modo tão bonito e sensível. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a Damiana, já agradeci algumas vezes, e dizer que é muito bonito ver o quão você faz essa exposição e você traz essa coletividade tão marcante desde o início da tua fala, e o quão isso às vezes é tão difícil, né, nas artes visuais, que é um campo às vezes tão egóico, que fica assombrado pela figura do artista, enquanto todos os artistas têm uma rede tão incrível, né, e você traz isso tão forte para a exposição, então isso é muito bonito, e queria trazer isso como uma marca de Floema. Eu sou curadora, sou professora, coordeno o Espaço Cultural Armazém Coletivo Elza, e já há muito tempo trabalho dentro de coletividades. Na verdade, eu fui criada e nascida num morro onde a gente obrigatoriamente aprende a viver em coletividade. Eu acho que isso também é uma marca, assim, da minha infância, né? E de várias coisas que você vai apontando dentro de Floema que me toca, porque os meus avós eram pais e mães de santo, e que carregam toda essa ancestralidade também que você propõe dentro de Floema, e eu acho que isso foi me tocando em várias vertentes. Lá, anos atrás, quando você perguntou, Ju, estou fazendo esse projeto, preciso de uma carta de anuência, você topa? Eu olhei para o trabalho, e dentro de uma vida super corrida, pensei, nossa, isso aqui é muito potente, vamos lá, né? Acho que vale a pena, vamos pensar isso enquanto potência futura e ver o que se desdobra. E quando a Damiana me disse que o projeto foi aprovado, eu fiquei imensamente feliz de ver e pensar como isso podia se concretizar, aquilo que ainda era um tanto abstrato, mas que já trazia uma potência muito grande na sua proposta e no seu pensamento. E acho que as questões que atravessavam Floema desde lá no início, ainda sendo gestado, né, germinado ali no seu processo, foi que me chamou a atenção, assim, as questões que vinculavam os elementos da natureza, os elementos que cruzavam mulheres, a sua própria vivência no espaço, a memória, e algo que falava num sentido muito de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo numa potência de força para também
questionar e pensar o que o ser humano produz dentro de uma natureza que agride ela e a transforma. Acho que esses foram os pontos iniciais assim, de pensar e trazer a Floema para a proximidade, para essa escuta que é coletiva, né? E esse texto que, na verdade, no início me deu muita insegurança de escrevê-lo e pensar, será que é isso ou não? Mas eu acho que na minha construção, enquanto curadora, eu penso muito na escuta. Como a escuta do artista, a escuta das pessoas que envolvem o projeto podem me auxiliar a pensar nesse trabalho e dizer algo, escrever algo que de fato fale sobre ele, que não seja apenas uma ficção, porque alguns curadores criam textos que são extremamente ficcionais sobre a obra do artista, mas que a gente possa de fato ter uma escuta atenta. E isso foi muito bonito como foi se concretizando nos encontros com a Damiana, na vivência do espaço. Então é muito importante dizer que é uma exposição que ela é elaborada, pensada, há trabalhos, mas que ele também se constrói no que a gente chama de site specific. Ele foi sendo construído ali, vamos pensar isso para o jardim, quem sabe ele interage aqui com o elemento do fora, da natureza, esse trabalho que pode fazer uma conexão com o mar, com a água, que é tanto Floema também, a terra, e foi muito bonito como foi sendo construído, como foi sendo pensado, e como os elementos vieram muito da tua fala mesmo, né? Da ideia de pensar no Floema desse rio que vai ao encontro do mar, esse mar que conecta, que é um mar que em toda a paisagem que ele se constrói, ele nunca é o mesmo, ele está sempre em movimento e em trânsito, né? E nesse sentido, algo que demarca muito para mim, eu acho que o que você faz ali é uma relação de embaralhar fronteiras, algo que para mim demarcou muito em Floema, assim, como você embaralha fronteiras, quebra fronteiras e faz com que elas sejam bordas fluídas que se contaminam, que se contagiam de uma maneira muito bonita, e de como você traz uma figura de mulheres dentro da exposição, que é a criança, a menina, a mulher, a anciã, que se atenta a múltiplas mulheres, a muitas mulheres, e ao mesmo tempo fala de você mesma, né, nessa transitoriedade do tempo e da tua experiência. Então, para mim, principalmente, foi tentar ouvir os teus sussurros para pensar nesses desdobramentos do que se construía e do que se propunha ser Floema. E acho que hoje é uma mostra disso, assim, o quão as pessoas que estão aqui, que participaram desse projeto, carregam consigo tantas outras pessoas que dentro da espiritualidade, dentro desse mundo material, físico aqui, que a gente vai carregando conosco, né? Uma variação muito grande de pessoas, e isso é muito bonito e muito bacana. E, inclusive, no próprio espaço, eu acho que quando a gente teve a abertura, que a gente ficou conversando, a gente vai fazer uma feira. A Feira do Borogodó é uma feira produzida por mulheres de empreendimento afro, né, e o quão isso também energeticamente colaborou para aquela abertura tão linda que foi Floema, que foi um encontro, que foi uma festa de muitas pessoas e muitas ancestralidades ao mesmo tempo. Acho que, não sei se eu respondi outras perguntas, Dani, se tem mais alguma coisa assim específica que eu... Respondeu lindamente. Como sempre. Grata, Ju. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada também. Obrigada. Pelo seu olhar, assim, sempre cuidadoso, generoso, sempre. Obrigada, Ju. Eu acho que eu vou pegar o gancho nessa questão que a Ju fala muito do exercício da escuta, né? Da importância da escuta enquanto curadora na escuta desse artista, mas também de tudo que os trabalhos trazem, né? E eu sinto que o processo de Floema também tem sobre isso, né? Ele começa da escuta que é o próprio nome, né? Da pronúncia, né? De um nome que é nome de planta também, e como um convite a escutar também vozes de mulheres e também vozes de plantas,
que depois se estendem para um território que é Paraí. A minha ideia de começar a pesquisa era viajar pela América Latina, encontrando mulheres que também se chamavam Damiana, sobretudo mulheres indígenas, que eu já tinha mapeado. Tem uma liderança Guarani Kaiowá, que tem esse nome, tem uma figura que é histórica entre o povo axé na Argentina, que foi restituído os restos mortais recentemente, que estavam na Alemanha, se eu não me engano. E por conta da pandemia eu acabo indo para casa de um processo de saúde do meu pai, eu acabo indo para Paraí. E eu decidi que a metodologia começava pela raiz de Damiana, e foi muito curioso como isso se dá, né? Eu me vejo na casa dos meus pais depois de 20 anos, né, que eu saí de casa, e eu começo a fazer uma escuta desse território mesmo. E aí que Paraí se revela enquanto nome, né, enquanto nome de mulher também, é um nome feminino entre os Guarani, e é nome de água, de rio da cidade e de um rio da cidade. E é como os Guarani nomeiam rios também, e águas nascentes. E aí eu começo a escutar essas águas, esses rios, e o que mais tem nesse território, né? Então é uma escuta que se dá no território, e esses trabalhos sonoros também são um convite a escutar esses territórios e o que eles podem revelar, e seus povos também, que, enfim, que vem passando, né, por séculos de tentativa de silenciamento. Então, como escutar esses corpos, esses territórios que tentam silenciar, né? E que a branquitude tenta silenciar, né? E eu me inserindo também nesse como parte de uma história que precisa ser revista, né? Porque eu aprendi na escola que Paraí é um nome, a história do nome de Paraí nega a sua origem indígena, né? E é uma história que começa a partir de um processo de colonização, o mito da história do nome. Então, a intenção também era reescutar, né, o que esse nome tinha e quais as histórias que esse nome tem a dizer e que povos esse nome aciona. E assim começou a pesquisa de Paraí, então, né, que começou a escutar essas águas e esse nome também. E ele foi realizado em parceria com a Adriana Moreira Queretimirim. E nesse 2020 também, que foi nesse ano de processo, a Ana Merick, que é uma amiga muito querida, que trabalha com arte sonora também, compartilhou alguns áudios comigo, alguns trabalhos que ela tinha feito, e isso me tocou muito. E aí, eu acho que muito inspirada por Ana, veio a ideia de fazer esse trabalho sonoro de Paraí, que se concretiza agora. Paraí, Caminhos de Nomes e Águas. E esse processo, em 2020, eu estava em contato com a Morada da Paz, por um projeto que a Morada tem, da Multiversidade dos Povos, e eu estava compartilhando sobre o meu processo, sobre a feitura de algumas esculturas de Guanchuma, e aí, de novo, o assombro, né, quando o Iá me traz algumas informações que eu não tinha conhecimento, assim, sobre a Guanchuma e sobre outros seres, né, assim, e começa a naturalmente entrar, assim, no processo, na pesquisa, e em 2020 e aí eu compartilho sobre as presenças que passam pelo território de Paraí, as presenças indígenas, caboclas, que eles chamam, e eu encontro documentação sobre a presença negra, sobre um rio que chama Cafundó, sobre a presença do Negro João, como ele está nos livros de história, e que resistiu, que não quis sair de lá quando a colonização chegou, e as famílias negras, indígenas, caboclas que estavam lá se retiram, ele ficou. E aí eu começo a pensar sobre essa resistência dessa pessoa que ficou e que se chama João, e as pedreiras, e as pedras, e os ossos dele que devem estar nesse lugar. Eu converso com o Andreas, que é um amigo geólogo, e que me fala da constituição dessas pedras, que em Paraí as pedreiras são
são muito intensas, assim, o extrativismo do basalto, que eu aprendi com o Tiago Riolito, é muito intensa, né? Então, a pedreira é uma presença muito forte na paisagem de Paraí. E o Andras me fala que essa pedra é fruto de uma atividade muito intensa de vulcão, que separou o continente africano do continente americano. E aí eu comecei a pensar como dois continentes se separam pela força do vulcão e como essa travessia é feita, né, dessas pessoas de África para América, e como essa costura e esse reencontro de continentes se dá a partir de narrativas, né? Muito escutando Iá e as outras pessoas da Morada da Paz, né, da comunidade quilombola. E um dia Iá me pede, a gente estava preparando um encontro que ia acontecer em dezembro de 2020, e ela me pede que eu levasse para o território não lembro como o Iá chamou, se eram 2 trabalhos, ou enfim, um sobre as águas doces, calmas, tranquilas, e um com a força do vulcão. Então, Pedra de Vulcão nasce de um pedido, também de um pedido de Iá, né, assim, de eu já estar escutando, né, essas pedras e essa atividade de milhões de anos atrás, e aí Iá faz esse pedido como pedra para trazer essa energia de vulcão, e eu faço o projeto, então, dessa composição sonora, que seria Pedra de Vulcão. E aí, quando eu convidei Iá, um ano depois, para retomar o projeto, ela me traz outra pedra. Ela me diz, não, a sua pedra me lembra a laterita, a pedra de Exu. E aí eu comecei a conversar com o Tiago, eu encontrei Tiago esse ano, né? Que foi algo muito curioso também, que eu vou contar daqui a pouquinho, sobre as perguntas de Tiago, assim, não estou entendendo se a gente está no começo, no meio ou no fim do processo. Isso enquanto a gente estava falando da laterita, né? Eu falei, a gente está nos 13, essa temporalidade, começo, meio e fim, aí se embaralha. Bem, e aí eu queria convidar a Iá para falar um pouquinho sobre esse processo de... E aí Iá me traz, né? Me pede o trabalho de pedra de vulcão, e aí, mas a laterista não é pedra de vulcão, e agora o que se faz, né? A gente precisa seguir o fluxo do que está pedindo para vir aí. E aí, pedra de vulcão é rebatizado como pedra de vulcão, pedra de transformação. E eu vou convidar a Iá, então, para falar sobre esse processo de guiança. Queria dizer que eu sinto muito que, sobretudo, esse trabalho foi muito guiado, solicitado, assim, e cuidado, assim, por Iá também, assim, com quem eu compartilho ele com muito afeto e respeito. E aí eu queria perguntar para a Iá, assim, como é que foi para você esse processo dessas trocas, se você sentiu essa guiança, fazendo essa guiança também, e como convite que eu fiz para você, quando eu falei, estou escrevendo esse projeto, você está comigo? Você pode me dar essa carta de anuência? E aí ela me diz que precisava conversar com um conselho todo, né? Assim, que o convite individual a ela, na verdade, reportava toda uma coletividade. E eu precisava esperar esse sim chegar conforme isso fosse acordado coletivamente, né? Então, como essa pesquisa também ela é uma parceria que, a princípio, começa a conversar com a IA, mas tem todo um povo, toda IA chama povoadas, né? Tem povoadas junto com IA nesse trabalho. E queria que você falasse também como essas questões que a gente conversou, né, em Floema, elas reverberam desde o território da Morada da Paz. Então, como esses processos extrativistas também têm afetado esses territórios que você guarda, e quais são essas presenças nesse território, assim, que estão com a gente. Axé, axé. Agô Yemojubá, agô, eu peço a bênção
do Conselho de Anciãs e Ancião da Comunidade Quilombola Morada da Paz, território de Maiprê. Ayaquequerê, Amurumo, Ayotunjá, Yabacê, Macoilê, Baogã, Babaquini, Equede, Elemochó, Carame, Edutá. Peço a bênção do Conselho de As e Babas da Nação Muzungue, a meu Babalaô, Melchior, a todos os conselhos e sapopembas que orientam a comunidade quilombola Morada da Paz. Peço a bênção de todas as moradas de minha mãe, de nossa mãe preta, de nosso pai seu sete, para que eu tenha um axé de fala, de escuta, de respeito e de serenidade. Axé. Eu sou Yaxodá Biayala, e ela é da Nação Muzungue, Sangoma, da Casa da Sétima Ordem, zeladora e protetora da comunidade quilombola Morada da Paz, Ibauaiacã da Chopanamai, Terra Biayala, e nesse tempo e nessa era fui reconhecida como guardiã da unidade dos territórios. Namastê a todos. Agradecer, né, primeiramente, pelo dia de hoje, um dia de águas, de chuva, encharca o nosso território. Agradecer Damiana, que assim como Floema, o nome é pura poesia. Né? Floema é uma poesia. Floema é uma planta, mas eu diria que é uma planta cósmica. Nós somos plantas cósmicas, somos todos plantas cósmicas, nesse processo de transformação, de resiliência, de ressignificação. Participar dessa proposta, desse projeto, tocou muito o meu coração. Quando eu vi Damiana a primeira vez, e fui apresentada a ela por intermédio de uma Iaô do território, Folaiã, conhecida para o mundo aí fora como doutora Luísa Dias Flores, ela disse, tem que te apresentar Dami. E aí, quando eu olhei para a Damiana e vi aquele olhar profundo, atento, sensível a todos os cheiros, cores, sons, eu disse, a gente ainda vai ter uma caminhada juntos. E olha que isso levou 3 anos, praticamente, acredito, depois. E aí a gente se encontra falando sobre a Guanchuma na multiversidade dos povos da terra de Mãe Preta. E o vulcão, pedra de transformação, é aquilo que a Ju falou, né? que são encruzilhadas. Isso que Floema propôs, encruzilhadas. Encruzilhadas que são permeadas de bordas, né, que de muito diferente de fronteira. Borda é muito diferente de margem. A borda é permeada de conteúdo, a borda é permeada de diversidade, a borda é permeada de potência. A gente que mora na zona rural, a gente sabe disso. Né? A gente que mora no quilombo de Mãe Preta, a gente sabe disso. E toda essa exposição, toda essa coleta de material, essas pessoas e sistemas que se encontram, o próprio vulcão que foi se transformando em laterita, que é um ocutá, né? Que é uma pedra de Exu, Floema como essa poética de intersecção, né, de todas essas plantas cósmicas que nos habitam, ela provoca aquilo que é o movimento de Exu, a transformação pelo viés da encruzilhada. Tudo está interconectado. Então, fazer parte de toda essa arquitetura poética, de toda essa narrativa sensível, dos elementos da natureza, me preenche, e nos preenche, quando eu falo de mim, eu estou falando de todas as que me habitam, humanas e não humanas, de todos os seres sencientes que habitam a vida.
e muito especialmente o território de Mãe Preta. Quando nós conversamos sobre a folha de guanchume, eu estava aqui no sul, né? E quando nós retomamos a conversa, eu estava no Pará. Então, do frio para o calor, da terra para as águas, das Iabás, das mães das águas, esse convite veio no momento em que estávamos num processo, todos nós, aí eu falo, né, a vida social retomando devagarinho, nos trouxe essa condição de potência e de força. Floema é uma obra de arte, de diversidade, de requinte, que ilumina a gente nesse processo de retomada e de uma necessidade de ressignificação da vida, depois de toda a dor, de todos os movimentos sombrios que ainda pairam sobre nós, mas que foram muito agudizados pela pandemia, né, pelo isolamento social. Nós que somos povoado, nós que somos aglomeração, nós que somos abraços, nós que somos olhares e jeitos de sentir, né? Então, participar desse momento trouxe para mim um profundo encantamento. E esse encantamento que me atravessa, que nos atravessa a partir de Xangô com laterita e de vulcão, né? Exu. Exu e Xangô juntos, dialogando, né? Xangô, o senhor da pedra de fogo, Exu, o senhor da pedra de transformação, e encruzilhadas de diversidade, que resultou nisso, numa poética cósmica que ilumina a gente, fazendo com que a gente preste mais atenção nessas pequenas coisas que a vida nos oferece, e que são tão grandiosas, né? São pequenas, mas não no sentido diminutivo. São pequenas porque elas estão ali e muitas vezes a nossa pequenez não enxerga. Floema faz o exercício do sentir, do escutar e do sentir, pensar e escutar nessa encruzilhada, chamando-nos a atenção para essa dimensão do som, da água, da pedra, do ocutá, dessa natureza que não é meio ambiente, que é um ambiente inteiro do qual nós somos apenas parte e não somos a parte mais importante. E diante de um processo de pandemia que fez parar o mundo e que a gente repensasse os nossos modos de viver, sentir e relacionar. Então, Dami, eu fico muito feliz, muito encantada com esse movimento que Floema aponta. Quem participar ainda dá tempo dessa exposição e se permitir envolver-se por essa energia, não vai sair do mesmo jeito que entrou. Não vai sair do mesmo jeito. E quando o Dami, né, fez esse convite a nós, comunidade quilombola Morada da Paz, a partir da minha presença, todos nós, é uma comunidade eminentemente feminina, todos nós nos sentimos muito felizes com essa possibilidade. E eu digo para vocês que somos povoada, né? A gente não anda só. E quem tem fé, Oxum, Senhora das Águas Doces, sempre nos ensina. E quem tem fé é como se sentisse o tempo todo envolta num cobertor de esperança, de amor, de ressignificação. Então, eu gostaria de dizer assim, o quanto que
não sei se guiar, né? Eu não diria uma guiança, mas eu diria uma inspiração. Me sentir parte inspiradora desse processo me deixa muito encantada. E encantamento é algo, é uma força, é uma sensação de potência que habita o território de uma empresa. Tanto aqui no sul, quanto lá no Pará, na terra Biayala, né? Da Chopana Amai. A Amai que trabalha com essa dimensão, né? Esse aquilombamento de mulheres árvores, de mulheres plantas, de mulheres pedras, de mulheres que somos todas nós, um pouquinho de cada uma dessas pessoas que compartilham com você desse movimento, são Floema. Eu sou Floema com paz e me sinto profundamente grata. Saravá, minha mãe preta, que possibilitou que a gente pudesse se reencontrar nessa encruzilhada de transformação. Eu disse que tudo está interligado, viu? Muito obrigada, Iá, por tuas palavras sempre. Você não tem noção, eu acho, de como elas encorajam, assim, como elas trazem força, assim, de confiar e do que você tem chamado também de esperançar, assim, né? E do convite que você tem feito, assim, de continuar. Foi bom você tocar nisso. É preciso continuar em tempos tão fluídicos, né? E de uma fluidez muitas vezes ácida, corrosiva das relações. É preciso continuar. É preciso continuar e falar dessa terra que precisa ser revirada, dessa terra que precisa ser retomada por territorialidade de sentir, pensar. É preciso continuar. E eu já vejo a continuidade disso. E eu disse para você, né? Falamos da planta. É preciso agora falar desse útero que abriga, né, e que produz tanta diversidade, que é o útero de uma mãe preta, de uma terra preta. Avance! Com esperançar! Avance! Só se for junto, eu me sinto que é possível, assim, juntas. Eu acho que isso é a interdependência que a gente fala também, tudo está interconectado, né? E a sensação que eu tenho é essa, assim, de que a continuidade também ela se dá só em relação, né? É impossível seguir sozinho, assim, é impossível. Por isso que eu agradeço imensamente, assim, tudo que você tem sido, assim, nesse caminho. Muito grata, Iá, por teus palavras. Damiana, que aqui no Quilombo de Mãe Preta, a gente tem um aderum, um lema, que nós acreditamos, ele não surgiu daqui, mas ele foi incorporado por todos os seres sencientes que aqui habitam. E a gente acredita que ninguém solta a mão de ninguém, mesmo. E que mãos estendidas são estratégias de ressignificar. Tem um ditado africano que diz: se você quer ir rápido, vá só. Mas se você quer ir longe, vá em grupo, vá em relação. Muita fé. É para quem tem fé. É para quem tem fé. É para quem tem fé.
Axé. Aproveitar, então, que Bolonã entrou com seu tambor, né? Porque já está na roda. E agradecer a presença tua, da tua voz e de tudo que ela traz assim, para a gente no processo da pesquisa também. Tuas mãos, tua voz, teu corpo todo, teu coração. E aí eu queria te convidar a compartilhar com a gente a Bolonã durante as gravações que a gente fez por chamada de vídeo, trouxe vários cantos, trazendo essas entidades, essas presenças, né, que nos acompanharam na pesquisa do Pedra de Vulcão, Pedra de Transformação. E Bolonã compartilhou do processo de criação desses cantos, que acabou não entrando na faixa final, então acho que a gente pode aproveitar e isso é uma oportunidade de você compartilhar um pouquinho sobre como esses cantos são criados aí com vocês e qual é o lugar dos cantos na comunidade da Morada da Paz. Acho que é. Aguemudibá, peço bênção ao seu sétimo em preto, meus mais velhos em Alaxé, Xudambe, Ayala, Equiquiri, Amoroma, Pijá, Yabacema, Coelê, Babalau, Melchior, Baldamba, Baquini, Equete, Caramadecá, e todos aqui presentes nesse momento todo, para que eu possa ter um axé de escuta de fala, de muito respeito, compartilhamento. Acho que neste tempo, nessa era, eu sou reconhecida como Bolonã, Iaô, Alabê, TPX, Sentinela dos Territórios. Gratidão por esse momento, gratidão à minha Iaque presente, a todos aqueles aqui presentes por esse momento. Trazer, compartilhar, né, um pouco sobre nosso povo, sobre os rezos que nós aqui, nosso território de Mãe Preta, chamamos de rezos, orins. Orins são os nossos rezos sagrados, entoados, né? A gente chama de entoar, que é o ato, né, que a gente faz, então, que conhecem, né, como canto, mas para nós é entoar, é rezar, é orar, são orins, quando a gente está, então, fazendo essa reverência de dentro do nosso ser, reconhecendo o que a gente está entoando, sabendo o que a gente está entoando, né? Também trazendo a reverência às nossas ancestralidades, trazendo a reverência ao nosso povo e aquele povo que a gente está entoando, fazendo aquele rezo, aquele orim. Senhorinha da pedra, senhorinha da água, senhorinha. Reconhecendo, trazendo todo um povo. Então, ele é um orim, ele se consagra em rituais, ele se consagra na partilha, ele se consagra porque ele traz toda a memória através da voz, através do toque e através da continuidade do ato de fazer e fazer, continuar rezando e fazendo esses orins, compartilhando desde os mais pequenos até os maiores. Então, aqui a gente trabalha juntos, como já estamos trabalhando aqui, trazendo, compartilhando aqui nesse poema, trabalhamos juntos, desde pequenos até maiores, que a gente fala na nossa concola, que aqui existe, concola quilombola e pelaí, que existe aqui no território, trabalhamos juntos, onde temos de 0 a 100 anos, então todos são convidados, né, aqui no território a fazer esse compartilhamento. Muitas vezes também temos algumas pessoas que também compartilham, que não são do território, também aprendemos com elas, aprendemos com quem está aqui dentro, aprendemos com as próprias divindades, que são nossas divindades orixá, as pedras, o fogo, a água, as plantas têm orixás, têm guias, têm divindades regentes, né, espíritos guardiões, né, que são responsáveis por aquele elemento e que são nossos educamores, são nossos professores. Então, juntamos com as crianças e sentimos aquele elemento, né, juntos, começamos a fazer as nossas batucadas, né, começamos a, então, naturalmente, sentir, principalmente dentro dos ciclos energéticos que carregam aquele elemento de poder daquele rezo, daquele orim. Né? Então, vou fazer um rezo
para compartilhar, tem alguns, né, que a gente fez, né, não sei se tem aqui de algum. Então, a gente fez com a criança junto, com o adulto junto, com a planta junto, né, cada um fez uma parte e, ó, juntou tudo e ficou lindo. Então, a gente continua fazendo ele, consagrando os ritos juntos, como um. Fazer, então, um reza a pedidos. Exoba! Olha aí, eu! Ô, meu Otoia! Salu, bananã, senhora das águas! Oi, das águas! Gratidão. Se precisar mais alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade. Gratidão a você, Valana. Muito, muito obrigada. Que lindeza, sua presença sempre. E tudo que você traz. Obrigada. Eu vou chamar, então, para fechar, que o Tiago chegue com a gente. O Tiago, eu conheci recentemente, dentro das diferentes temporalidades de Floema. Tiago se apresentou já em 2022, e as trocas foram muito, muito bonitas. Ele compartilha, então, o Tiago é geólogo, né? E também está cursando música, então foi muito lindo, assim, quando encontrei e conheci ele num processo que eu já vinha fazendo, né, com a geologia, e me interessando em visitar essas temporalidades tão estendidas e que extrapolam o tempo da humanidade também, né? Que eu, como antropóloga, estou habituada a viver, e eu acho que a gente tem falado de encantamento, e a trouxe essa palavra, e a minha relação, eu acho que com esse saber da geologia também traz disso, né? De pensar no processo da Terra e da vida, assim, de tantos milhões e bilhões de anos, onde o ser humano é um grãozinho de areia, assim, né? Nesse percurso de vidas. E aí, quando o Tiago disse que era geólogo e trabalhava com música também,
e eu justamente dialogando com um amigo geólogo já desde 2020, querendo fazer esses trabalhos sonoros, a gente começou uma série de partilhas virtuais também, e que foram muito, muito preciosas pelo caminho. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um texto que é um texto que foi escrito antes da gente se conhecer, pelo Tiago, e ele compartilhou numa dessas conversas. E Tiago compõe também, né? É um geólogo poeta, então ele já está completamente adotado assim por Floema, e aí compartilhou esse texto tão bonito que eu gostaria que ele trouxesse aqui. E é um texto que traz muito do que os trabalhos de sonoros também trazem, né? Que é esse tempo da geologia estendido, que é sobre matéria orgânica, que eu acho que também me trouxe em algum momento falando das cinzas, que é a vida presente nas águas, nas rochas, as transformações e o encanto. Então, se você puder partilhar um pouquinho do que foi para ti o percurso, assim, das nossas conversas, e como é para ti na vida compor a geologia com poesia e com política, que a gente conversou também, né? Pensando política aqui como esses modelos de relação que há atrás também, né? E como essa relação pode se dar e como ela também tem se dado no sentido da exploração que avança sobre os corpos, terras, rochas, que a gente compartilhou um pouquinho nas nossas conversas. Então, agradeço a tua presença também, Tiago, na conversa, no processo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês me ouvem bem? Uhum. É bastante emocionante, assim, falar sobre Floema, entrar em Floema, assim. Depois de tudo que já foi falado aqui, né, acho que tem muitas coisas que elas vão fazendo sentido, assim, ao longo do percurso, né. Se falou do acolhimento, né, Damiana na frente desse processo, assim, mas sempre muito acolhedora, sempre muito agregadora de ideias, assim, e trazendo muito essa relação de rio, né, de rio Floema, que é esse corpo em movimento que por onde ele passa, ele leva um pouquinho do que ele atravessou e se compõe com isso, né? E aí entra uma ideia geológica de sedimento, né? O sedimento é tudo que desagrega de um corpo e se transporta e passa a compor um outro corpo. E então eu acho muito bacana, assim, que a gente possa fazer essas costuras, né? Eu acho que a arte se presta muito a isso, assim, a buscar sentidos nas coisas que nos tocam. E a gente traz diversas informações de diversos lugares, assim, e eu tô nessa com a missão de falar um pouco sobre o tempo impalpável, né? Que também é o tempo de um rio, que também é o tempo da terra, que também é o tempo da rocha, que também é o tempo da vida, né? Eu também sou paleontólogo e também lido com outras vidas que também compõem toda a profundidade, né? Eu acho que a gente vive nessa superfície, nesse tempo que estamos presentes, vivemos numa capa que é construída por tudo que vem
antes, né? Não tem como não se alimentar do que é ancestral, não tem como não participar. E então, né, dando essa introdução para compartilhar uma imagem de um microfóssil que fez parte do meu estudo de mestrado, que está aí na tela, e vou falar também o texto que eu coloquei como legenda dessa foto, assim. Quero te contar que o oceano sabe isso, que a vida em seus estojos de joias é infinita como areia, incontável, pura. E o tempo entre uvas cor de sangue tornou a pedra lisa, encheu a água viva de luz, desfez o seu nó, soltou seus fios musicais de uma cornucópia feita de infinita madrepérola. Isso é um excerto de um poema do Neruda, Pablo Neruda, que para mim faz muito sentido porque fala de geologia, de vida e de tempo. O que tem nessa foto não é um modelo do coronavírus. É uma alga que compôs o fitoplâncton marinho de milhões de anos atrás, junto às tantas outras que encontrei durante o meu mestrado. Elas residem no tempo em sedimentos a profundos quilômetros sob a grande lâmina d'água que é o mar, na costa gaúcha. O serzinho da foto tem aproximadamente 46 micrômetros e é um microfóssil de parede orgânica, como também o são os esporos e os grãos de pólen. A geologia conta sobre vulcões que destroem e reconstroem, sobre as vidas que já reinaram na Terra, sobre os rios de Heráclito que jamais serão os mesmos, nem sequer duas vezes, sobre paisagens, pressões e temperaturas imensas em suas magnitudes, sobre a permissão de ser em constante transformação. Ela é sobre a força da Terra, muito maior que as nossas vontades e pretensas leis, muito maior do que a nossa curta passagem por esse mundo, e essa teimosia, e essa teimosa insistência pela permanência. É transcendência, resiliência e renovação. É a capacidade resistente de contar histórias. Isso tudo me encanta. E é engraçado terminar com isso tudo me encanta, porque teve uma frase que a Damiana me deu em resposta a isso, e que a gente conversou bastante assim, sobre isso da impermanência, né? Que o contrário da vida não seria a morte, e sim o desencanto. Então, enquanto tudo isso fizer sentido e a gente conseguir se encontrar uns aos outros nesses sentidos e fazer fluir, fazer correr esse rio, a gente está vivo, a gente está se encantando, a gente está se encontrando. Fico muito feliz, fico muito honrado de poder representar a geologia num processo que é tão bonito, um processo que tem uma inspiração na natureza, um processo que tem uma inspiração na ancestralidade, um processo que tem inspiração na fé, e assim como eu entrego os meus sedimentos para esse rio que corre o seu rumo, eu também pego alguns sedimentos que esse rio traz consigo, ando junto com esse rio o quanto eu puder, mas também traço outros caminhos, como é da natureza de todo o rio, recebendo um pouco do DNA que se misturou com o meu. Obrigada, Tiago. Obrigada pelas palavras lindas, sempre cheias de poesia. Foi muito precioso, assim, trocar contigo, escutar como
como poesia e geologia se compõem assim nessas formas de vida e no que é vida. Essa citação que você traz não é minha, queria que fosse, mas não é não. E eu acho que atravessou as nossas conversas e atravessou também as conversas com o Iá, né? Iá também fala para quem é de axé não morre, se transforma, né? Nas nossas conversas. E a gente falou também sobre vida e morte, né? E eu acho que nas nossas conversas separadas, elas estavam muito, muito conectadas, essa questão do encantamento também. E essa frase do Luiz Simas e do Luiz Rufino vieram também numa aula de dança, que a dança também está muito presente nas nossas conversas e no processo, mas que é isso, né? Que o contrário da vida não é a morte, mas o desencanto, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que terminamos com esse encantamento, mas antes eu gostaria de perguntar se vocês queriam compartilhar mais algumas palavras, Iá, Bolonã, Tiago, satisfeitos? Como estão? A gente prefere rezar. A gente reza com o corpo, reza com as palavras. Então, nós vamos fazer um olhinho para Exu. Exu, o Senhor da transformação. Exu que não tem passado nem futuro. Uhum. Exu que nos ensina que o tempo da vida é agora. Agora como um rio que flui, como disse Tiago. Agora como uma planta que se transforma, como nos ensina Floema através de Damiana. Laroeixo, Chegou 7 encruzilhadas. essa poética de transformação, e ela é tão feminina, e é um feminino que extrapola a dimensão de gênero, é um feminino da força viva e continuidade da vida. Sem Exu não se faz nada. Gratidão pelas encruzilhadas dos rios, plantas, sentir, detalhes que nos encantou. Gratidão. Grata a vocês também. Então, agradeço, Iá, Bolonã, Tiago, Juliana, que esteve presente, Adriana Queretiu também, que passou rapidinho por aqui, não conseguiu, porque teve imprevistos lá na aldeia, mas eu quero muito agradecer e também gostaria de trazer um trecho para a gente finalizar, um trecho de Paraí, né? Que é esse rio e esse nome de mulher também, nas palavras da Adriana, então gostaria de compartilhar para a gente fechar o encontro um trechinho de Paraí para a gente, e também agradecer a Ana Emerick, que sensivelmente esteve presente na composição, na pesquisa das sonoridades também,
Ana muito sensível, com uma escuta muito amorosa, então agradeço muito pela presença nos trabalhos. Ela não pôde estar aqui hoje, mas ela está. A Amanda e Nicolas, que estão nos bastidores aqui dessa videoconferência, e a Lorena Gallery, que também faz o trabalho visual de Floema de modo tão lindo. Então, agradeço a todos que nos escutaram, e a gente escuta agora, para fechar, então, um trechinho de Paraí. É exatamente o fluxo da água, né? Os caminhos que vão descendo. O rio ela não tem essa propriedade de nada, né? Se ela, apenas ela é mesmo, do jeito que ela vem, ela vai. Né? Independente do que tiver na frente, ela está seguindo. Né? Então esse é o nosso entendimento que a gente tem sobre a água. Né? Aí tem um canto que representa muito esse caminho da água, do entendimento, da sabedoria, do infinito, né? Que é mais ou menos assim, Jaje o jaguata tapepona me Jaja ueme tapepona Jaja ueme tapepona Jaje o jaguata tapepona me Jaja ueme tapepona Jaja ueme tapepona. Então esse canto ela representa muito esse caminhar, né, do entendimento da água, né? Ela diz que a gente tem que seguir todo mundo junto, né? Independente para onde a água está indo, né? Mas a gente tem que caminhar todo mundo junto ao infinito, né? Esse é o fluxo da água, né? O entendimento que a gente tem é que a gente tem que seguir todo mundo junto para chegar num destino, num propósito, no infinito, que é a divindade. Né? Então é isso.